E olha só, diversas entidades se unem em alusão a um dia importante, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data é no próximo domingo, dia 18 de maio, mas as ações são realizadas durante todo o mês e a gente vem falando sobre isso. Eu arrisco dizer, durante todo o ano, os órgãos, se sensibilizando, mas agora fazendo esse chamamento para que a sociedade caminhe junto, principalmente agora nesse dia ao vivo. Hídria Portela está em um evento que acontece aqui em Teresina para chamar a atenção mesmo. E essas flores aí não são por acaso, não é mesmo, Hídria? Bom dia, minha amiga. Bom trabalho para você. Traz tudo para a gente aqui no Piauí no Ar. Isso mesmo, Sayuri. Bom dia para você, para quem está aí acompanhando o programa Piauí no Ar. A gente fala aqui direto, olha só, Sayuri, do centro de Teresina. Estamos exatamente no cruzamento da Avenida Goiás, olha aí, com a Avenida Frei Serafim, né, um importante local aqui da nossa capital piauiense, né, coração da cidade, para falar justamente sobre essa mobilização, sobre essa ação que está acontecendo aqui. Como você bem disse, é uma mobilização contra a exploração infanto-juvenil. E a gente está ao lado aqui da Carla Viana, ela que é coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a gente vai falar aqui, né, Carla, da importância e do objetivo também dessa mobilização, que não é a primeira edição. Vocês estão sempre realizando ações nesse sentido, não é isso? Bom dia. Isso, bom dia, exatamente. Então, aqui no Piauí nós temos o Comitê Piauiense de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. É um comitê formado por secretarias municipais, estaduais, Ministério Público e Organização da Sociedade Civil. E a campanha Faça Bonito, ela clama, ela pede que a sociedade proteja e entenda esse fenômeno da violência sexual contra criança e adolescente. Se eu for falar de Piauí de números, eu encontro uma subnotificação, Sayuri, aqui você, Hídria, porque a violência sexual contra criança e adolescente ainda é um tabu. Então, a família, a comunidade, até mesmo escolas, sentem essa dificuldade de denunciar, não é isso? Então, dados da Secretaria de Saúde do ano passado, elas nos mostram mais de 300 casos envolvendo criança e adolescente na violência sexual, com 90% do público sendo feminino e com a idade das vítimas sendo em 30%, 40% de 10 a 14 anos. Então, a violência sexual contra criança e adolescente, infelizmente, ela está em todo lugar. E hoje a gente chama a atenção para um lugar escuro, obscuro, onde a violência está, que é a internet. Dados da SaferNet, que é uma ONG que trabalha com direitos humanos, notificaram no ano passado 132 milhões de denúncias na internet. Então, jogos como Free Fire, Roblox, eles trazem riscos para crianças. Avatar, que insinua jogos sexuais. Então, a internet, ainda por ser um local que a impunidade, muitas vezes a ilegalidade, ela ganha esse espaço, a gente sente essa dificuldade. Então, família, escola, comunidade, instituições públicas, igreja, nós temos que estar atentos aos perigos da violência sexual. A violência sexual, ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero, ela não escolhe idade. Crianças recém-nascidas são abusadas. O principal algoz, ele não é alguém estranho à criança, ele é próximo, ele tem um vínculo, ele tem essa relação de confiança. Então, nessa relação de confiança e de troca, há a violência. Então, nós temos que atuar a sociedade tanto na prevenção como na proteção, porque a violência sexual, ela deixa marcas desde a idade adulta. É uma das formas mais perversas de violência. Então, chamamos a atenção para a prevenção. Família, sociedade, escola, como a gente já falou, os telespectadores, nós temos que observar onde nossas crianças estão, o comportamento de nossas crianças. Eu tenho uma criança que ela era extrovertida e agora ela... A criança, ela apresenta sinais, né, Carla? Isso, ela apresenta sinais, ela apresenta mudança de comportamento. Claro que a gente está falando que toda mudança de comportamento é violência. Sim. Mas você que convive com criança, sua sobrinha, criança e adolescente, né? Quero frisar. Sua sobrinha, seu vizinho, você observa, você tem uma convivência com aquela criança, de repente ela teve uma mudança de comportamento.
pergunte, escute, porque a criança e a adolescente, eles nunca são vítimas. A criança provoca, o adolescente não provoca. Então, todos eles são vítimas. Escute a criança, raramente ela não mente, ela mostra sinais nos desenhos. E como é que a gente também protege? Os órgãos de denúncia, é importante. Violência contra criança e adolescente, em caso de suspeita, denuncie. Como é possível? Quais são os canais de denúncia, Carla? Ótimo, muito importante. Um principal canal de denúncia é o Disque 100. É um número nacional, ele é anônimo. Então, é uma denúncia que ele chega em Brasília. E Brasília, através do Disque 100, ele envia para os estados e municípios e aí aciona Conselho Tutelar, aciona Centros de Referência Especializado de Assistência Social, aciona a rede de proteção. Outro mecanismo são os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares de Teresina, as redes sociais de Teresina e de todo o estado do Piauí. A gente está falando de Piauí. Então, a própria escola, ela pode acionar o conselho tutelar do seu município. As delegacias de proteção, a infância e adolescente, nós temos fluxos de atendimento às crianças, mas toda instituição da rede de atendimento pode ser também porta de entrada, pode ser a voz daquela família, que muitas vezes aquela família cala, por medo, pelo preconceito, porque os indivíduos membros da família são, por vezes, dependentes economicamente do agressor. Então, é uma situação que é complexa. Então, uma situação complexa na sociedade, ela exige medidas complexas, não é algo tão simples, mas é algo importante. Porque criança e adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proteção absoluta. Então, que nenhuma criança seja vítima, seja estuprada, seja vítima de violência sexual, nenhuma criança e nenhum adolescente. Verdade. Muito obrigada, viu, Carla, pelas informações. E algo que a gente observa, Sayuri, aqui no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Frei Serafim, é que de fato a população que passa aqui nesse calçadão da Avenida Frei Serafim fica curioso, né, vendo essa mobilização, vendo essa ação, para e de fato busca mais informações, porque na verdade a intenção é essa, né? É que as pessoas de fato vejam a importância que tem, né, nesse tipo de ação, né, que é contra aí a exploração infanto-juvenil, que infelizmente assola também aqui no nosso estado do Piauí. Sayuri, agora eu volto com você no estúdio do Piauí no Ar. Infelizmente, viu, Hídria? E aí é importante a participação da sociedade. Você está vendo aí, né? Turma tá de amarelo e tem aquela flor amarela que representa ali, não lembra os desenhos da criançada? Por isso é a flor símbolo. O amarelo, né, as crianças também usam muito, representa ali a fragilidade, a necessidade de proteção. Você, precisamos ficar atentos e denunciar. Denuncie sempre. E aí a polícia investiga para aprofundar isso. Mas não se cale, não se omita.